Nessa noite eu quero falar sobre outro tema, que está meio óbvio, né? Eu quero falar sobre ser filho de Deus, sobre ser nova criatura, ser filho de Deus. Algo que muitas vezes a gente está na igreja, a gente lembra e esquece do que a gente é. Aquela identidade nossa que a gente está há muitos anos na igreja e o inimigo vem com lutas, vem com provações e muitas vezes acabamos esquecendo de quem somos filhos. Somos filhos de Deus. E também nessa noite tem um convite a fazer a todos que ainda não têm Jesus no coração, para que aceitem Ele e tenham Jesus e sejam filhos de Deus. Amém? Quem trouxe comigo a palavra, vamos abrir comigo lá em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 4. Vou pegar um pouquinho antes. Pode ser no 2. João, capítulo 3, versículo 2. Vocês podem ficar sentados mesmo, hoje eu vou ler várias passagens, mas não desvie a tua atenção daqui da palavra de Deus. Como eu disse, sou simplesmente uma serva de Deus, é Deus quem está falando com você nessa noite. Você vai ver, você entrou aqui pela primeira vez, você vai ver que aqui é um local diferente. Aqui Jesus fala, o Espírito Santo toca em você. Eu sou uma pessoa comum como você. Eu só me dedico a orar, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. E o Espírito Santo, Ele fala através de mim com palavras que vão mudar a sua vida nessa noite, se você permitir que Deus mude. Amém? Então vamos ler? Diz assim, João capítulo 3, versículo 2, diz assim. E este foi ter de noite com Jesus e lhe disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, é necessário que você nasça de novo. Amém? Você pode deixar aberta a palavra, que nós vamos ler outros versículos daqui a pouco. Mas quero começar com essa introdução. Aqui nós falamos de um homem já que era mais velho, até por isso que ele se admira e pede se um homem velho pode voltar ao ventre da mãe, chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos maiores chefes religiosos da época dele. Era como se fosse hoje um grande pastor muito conhecido, um pastor que sabia a palavra de Deus. Só que, como ele era judeu, ele prezava muito por tudo que a lei dizia, mas ele ainda não conhecia Jesus. Ele ouviu falar que Jesus curava, que por onde Jesus passava havia libertação. Ele ouviu falar que onde Jesus passava os demônios eram expulsos, havia milagres sobre milagres. E ele, no calar da noite, procurou por Jesus, pedindo, bom mestre, Rabi, o que eu posso fazer para poder te seguir? Porque ninguém faz os sinais que tu faz se não vem de Deus. E Jesus olha para ele, e o que nós acabamos de ler, e diz para ele, é necessário nascer de novo. E dele olha e diz, puxa, pelo que a gente estuda, ele devia ter em torno de 65 anos, mais ou menos, 60 anos. Como eu vou nascer de novo se eu já tenho mais de 60 anos? Está esquisito? Eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus olha para ele com todo amor, com todo carinho e diz, querido, tu conhece tanto da lei, mas tem uma coisa que precisa saber. Quem é nascido da carne é da carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Todos nós temos uma vida física. Qual é essa vida física? Você tem o dia do seu aniversário, você não tem? O que significa o dia do seu aniversário? É o dia que você nasceu. Sua mãe gerou você por 9, 8 meses, 7 meses, alguns um pouco mais de 9. E teve um dia que você veio para a terra. Você nasceu. Você nasceu fisicamente. Só que Jesus veio e ele explica por A e mais B que nascemos fisicamente, mas espiritualmente, enquanto não temos Jesus no coração, nós somos apenas criaturas. Nós somos mortos espiritualmente. E eu vou ler depois várias passagens. Jesus vem e ele diz que precisa nascer espiritualmente. Talvez você
está pela primeira vez aqui na igreja, já vem várias vezes aqui na igreja, a gente já tocou no assunto, mas hoje eu vou tocar especialmente. Lembra o que o pastor falou domingo passado? Que muitas vezes a gente erra por não saber o básico. E precisamos relembrar o básico. Você vem à igreja, você já é nosso simpatizante. Você já viu Jesus fazer milagres na sua vida, na vida da sua família. Você vê Deus operando na sua vida no dia a dia. Mas algo ainda falta. Tem um vazio que precisa ser preenchido. E esse vazio é do tamanho de Jesus. Ele só vai ser preenchido no dia que você nascer espiritualmente. Mas pastora, como eu faço para nascer espiritualmente? Primeira coisa, você precisa crer que só tem um Senhor e um Salvador. E esse Senhor e esse Salvador se chama Jesus. A gente muitas vezes confunde, como a gente vive num país cristão, que aceita Jesus como um Deus, e a gente acha que pode ter Jesus como um Deus, que até penduro aqui, que penduram numa corrente, e acha que pode servir a outros deuses, outros santos. Mas a Bíblia, se você ler ela do início, de Gênesis a Apocalipse, de qualquer Bíblia, seja católica, seja espírita, seja a evangélica, todas elas confirmam que temos que seguir somente um Deus, Jesus. E como eu faço para nascer espiritualmente? A primeira coisa é reconhecer que eu, por mim, não consigo vencer o mundo sozinho, que eu sou uma simples criatura pecadora, que eu preciso de Jesus na minha vida, e eu convido a partir disso, através de uma oração, de uma intimidade que eu vou ter com Deus, uma oração simples. Deus não gosta de grandes rodeios, Ele gosta que você seja sincero com Ele. Você convida Jesus e diz: Jesus, até aqui eu vivi sozinho, mas agora eu quero que Tu entre no meu coração. A partir de agora eu quero que Tu seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Esse é o primeiro passo para nascer espiritualmente. Você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Para os nossos filhos a gente tem que dar o melhor. Realmente, gente, o que a gente dá? O melhor. A gente morre se for preciso por eles, não é assim? Eu, pelo menos, se precisar um dia, eu morro para os meus filhos. Na boa. Porque eu quero ver eles bem. Filho tem direito à herança. Quem não é filho, não tem. Então, por mais que aí fora preguem que existe um Deus, que todo Deus é igual, isso é uma mentira do diabo. Nessa noite eu tenho que quebrar isso. Não é todo mundo filho de Deus. Só é filho de Deus quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Primeiro passo espiritual. Primeiro, começa a gestar espiritualmente. Segundo passo, batiza. Hoje nós vamos fazer um batismo no final. Talvez você nem deu o seu nome, mas agora mesmo o Espírito Santo está tocando no seu coração que você tem que entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Primeiro passo, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Declara Ele. Segundo, batiza-te na água. Quando você se batiza na água, você vai deixar toda uma velha criatura. E diz a Bíblia que você vai nascer no Espírito, porque o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida na hora que você descer o batismo. E daí eu estou salva, pastora? Não. Tu aceitou Jesus, tu se batizou, tu simplesmente nasceu espiritualmente. A partir daí nós temos uma longa caminhada. Vamos crescendo. Quem é que nasceu desse tamanho aí? Ninguém. A gente nasceu pequeno, não nasceu? Espiritualmente é a mesma coisa. No dia que você convida Jesus para morar no seu coração, que você entende que você sozinho não consegue vencer esse mundo mal, Jesus entra no teu coração e Ele nunca avança, Ele só entra se é convidado. E Ele já começa a modificar as coisas. Começa a ler a Bíblia, você vem nos cultos, você é doutrinado, você vem nos cultos de oração, você busca receber mais do Espírito Santo. Através de provações, só que daí você não está mais sozinho. No momento que você desce o batismo, quem eu falei que desce sobre sua vida? O Espírito Santo.
o nosso amigo, o nosso consolador, ele desce sobre a sua vida. E ele começa a te dizer: Miriam, no meu caso para mim, não faz isso, isso não é correto. Você vai querer fechar um negócio, você não sente paz. É o Espírito Santo dizendo: não faça isso. Você vai fazer algo, Deus vai dizer: está tranquilo. Porque a partir daí você não anda mais sozinho. Você dobra o teu joelho e a paz que excede todo o entendimento vem sobre a sua vida. Mas como eu disse, vêm as lutas, vêm as provações, não falei? Muitas vezes elas vêm. E aqui eu quero falar com quem já entregou a sua vida para Jesus. Talvez você já entregou há tantos anos sua vida para Jesus, mas você acabou esquecendo um pouco do básico. Quer estar congregando na igreja, quer estar em oração, quer estar em jejum, quer buscar do Espírito Santo. Nós aqui na igreja fazemos 2 cultos tipo vigília, um de vigília no sábado, que terá sábado que vem, e fazemos uma terça por mês de oração. É triste para quem não vem, porque eu venho e graças a Deus estou sempre cheia da bênção. Porque é o lugar onde a gente vem para buscar a presença de Deus. É onde o Espírito Santo vem, ele se derrama de forma sobrenatural e ativa a sua vida. Você precisa entender uma coisa: a gente é filho de Deus no momento que se batiza? Sim, em nome de Jesus. Comece a orar mais. O pastor já falou domingo passado, comece a jejuar mais. Comece a ler mais a Bíblia. Comece a permanecer mais nos cultos. Daí vem a luta, perdeu aquele conhecimento. É que nem quando falta aula. Você está entendendo, meu querido, minha querida? A importância de você congregar na igreja. A importância de você estar na igreja. Não basta simplesmente fazer o ato da remissão. Você tem que crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente não tem outra forma senão servindo a Deus na igreja, orando, jejuando, lendo a Bíblia. E talvez, tenho certeza, tem pessoas que nessa noite estão aqui totalmente desanimadas e dizendo: pastora, eu um dia entreguei minha vida para Jesus, mas hoje eu estou pior do que eu estava antes. Pode isso? Pode. Porque você se afastou da presença de Deus. Você esqueceu de quem era Jesus na sua vida. Você não orou mais. Você não buscou mais. E mesmo assim o Espírito Santo tem te sacudido todos os dias. Você sente que você precisa orar. Você sente que precisa tomar uma atitude que desse jeito não vai dar. E você fica vivendo da mesma forma. Dia após dia. Deus te chama com amor nessa noite. Volte para mim. Sabe qual é o pior? O pior desviado é o que está dentro da casa do Pai. É aquele que vem nos cultos de vez em quando. Está aqui no meio, mas não está mais. Espiritualmente está longe. O Pai te chama nessa noite, te relembra: um dia tu entregou tua vida para mim. E o que tu está fazendo com essa vida espiritual que tu tens? A vida com Jesus é maravilhosa. Eu podia passar aqui a noite inteira falando milagres e milagres que eu já vivenciei, não só na minha vida, mas por orar por pessoas, transformações de casamento, de vida. Jesus muda a realidade onde Ele passa. Ele transforma, não tem nada que não é mudado por Ele. Mas não adianta eu te falar sobre os milagres, os sinais. Como Nicodemos, ele chegou perto de Jesus e disse: eu vi os teus sinais. Não há como tu não ser lá dos céus, porque não tem como fazer esses sinais, expulsar demônios, se tu não vier dos céus. Realmente ele reconheceu. Mas aí quando Jesus disse para ele: tu precisa nascer de novo. Não. Mexeu com a minha religião. Mexeu com o meu brio. Não. Nessa noite, Jesus te faz um convite. Seja você novo na fé ou antigo, volte a orar. Volte a ler a Bíblia. Volte a jejuar. Volte a congregar. Volte a servir a Deus. Volte a fazer as coisas com amor a Deus. Não porque Deus precisa de você. Não, Deus não precisa nem de mim. Se eu cair agora, Ele levanta 2 melhores do que eu. Mas Deus quer que você tenha uma vida espiritual abundante.
Nós estamos para fazer a nova missão e valores da igreja para o ano que vem. E algo que tem tocado no meu coração muito grande é que nós vivemos no sobrenatural quando somos de Deus. E vivemos realmente. Eu vejo todos os dias isso na minha vida. Eu vou e oro, coisas impossíveis acontecem. Não porque sou eu, mas porque o Espírito Santo que está na minha vida e na tua, Ele opera. E é esse sobrenatural que eu quero para a sua vida. Mas não tem como esse sobrenatural vir até a sua vida se você não tiver uma vida com Deus abundante. Isso eu não tenho como fazer por você. Eu posso dobrar meus joelhos, eu posso jejuar, eu posso orar, posso a vida inteira orar por você. Mas se a atitude não for tomada por você, de intimidade com Deus, de buscar a Deus, não adianta, meu irmão. Nessa noite, Jesus te chama para renovar. Nessa noite, Jesus te chama para voltar. Ah, um irmão me feriu, pastora, dói demais. Ah, dói. Também já fui ferida, dói. Só que Jesus não disse que esse mundo seria uma maravilha. Ele disse que nós teríamos tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceríamos também. Gente, esse mundo está cada vez pior. Olha tudo que tem acontecido essa semana. Aquele rapaz, eu digo rapaz, 30 anos, levou um tiro, porque falava do amor de Deus. Eu chorei rios quando eu vi aquilo. E não estou falando de partido nenhum, porque hoje em dia tudo vira partido, nunca vi, está horrível. Tu não pode nem usar a bandeira do Brasil, que tu já é Bolsonaro. Gente, eu estou falando do nosso país, quando eu falo da bandeira do Brasil. Eu estou falando de uma pessoa que pregava o amor de Deus. Ele levou um tiro por falar de Jesus. Ele falava de Jesus. O mundo está cada dia pior. E você quer viver sozinho ou você quer viver cheio do Espírito Santo de forma sobrenatural? Esse é o convite que eu te faço nessa noite. Como você quer viver? Você quer viver caminhando sobre as águas ou você quer viver lá na beira da praia sem milagre? Jesus te chama para caminhar sobre as águas. Sabe aquela conta que tu não sabe nem como pagar? Jesus sabe como tu pode pagar ela. A resposta do que tu espera está a uma distância do teu joelho, que você não tem mais dobrado. Jesus te chama nessa noite para você voltar a amá-lo, adorá-lo com todas as tuas forças. A nossa prioridade tem que ser Jesus. Quando colocamos tantas coisas na frente e Jesus fica lá profundo, o Espírito Santo diz que o Espírito Santo ele é ciumento. A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Porque daí a gente começa a se afastar das coisas de Deus e o Espírito Santo também vai se afastando. Ele fica de longe, filho, volta. Ah, prefiro fazer isso, não quero mais saber daquilo. E o Espírito Santo vai se distanciando. Mas ainda há tempo hoje. Jesus te chama hoje, querido e querida. É hoje que Ele te chama para dizer: eu te amo. Aquela cruz não foi fácil, mas eu não desisti, porque eu sei que eu tenho o melhor para você. Essa terra é passageira. Quando você estiver enfrentando por lutas, lembre que você é apenas um cidadão. Uns de 30, uns de 20, outros de 100 anos, de 90. Mas o que nos espera no céu, Jesus foi preparar para nós uma morada onde não terá mais dor, não haverá mais morte, não haverá nem mais lágrimas, diz a Bíblia, onde todos seremos felizes. Não tem como imaginar. Você consegue imaginar? Eu não consigo, porque o mundo é horrível. A gente não consegue imaginar estar num lugar sem dor, sem tristeza, porque isso aos nossos olhos é difícil. Mas daí eu te lembro de um versículo que é um dos lemas da nossa igreja. O que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, é o que Deus preparou para você. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu acho mais lindo nesse versículo? Porque a gente entende ele só de falar, né? Mas eu vou tentar te traduzir o que o Espírito Santo há anos atrás mostrou para mim. Talvez eu não consiga, mas é algo que move o meu coração. Sabe por que é o que olho nenhum viu e nem ouvido ouviu? Você consegue imaginar o que Deus tem para você? Quando a gente está com uma luta, até esses dias eu preguei sobre isso. Deus diz: eu vou te dar a resposta, filho, seja comigo, seja forte. E a gente imagina a resposta do nosso jeito, não é assim? Vou dar um exemplo. Eu estou com um problema financeiro.
Daí eu oro, Jesus, me ajuda a pagar aquela conta, me ajuda a sair do vermelho. E daí eu imagino que vai vir um dinheiro a mais no meu salário ou na minha empresa. É assim que a gente funciona, não é? Concordo? A gente imagina assim, porque é o nosso olhar, é a nossa mente, é o nosso ouvido. Mas Deus não. Ele nos surpreende. A gente imagina que vai ser assim, mas Ele vem muito melhor, de uma maneira maior e melhor, de uma maneira que a gente não consegue ver. A gente humano não consegue ter noção do que Deus tem para nós. Só que isso é para quem está buscando a Deus. Isso é para quem está buscando pelo Espírito Santo. Isso é para quem está querendo mais de Deus. E você? Como você está? Sempre quando eu prego para mim primeiro, meus queridos. As lutas vêm e realmente, às vezes a gente desanima. Os dias estão maus, estão difíceis. Se a gente começa a olhar para o noticiário, é que nem na época do Covid, está quase igual. A gente não sai de casa de pavor. Mas eu te convido a olhar para os céus, da onde vem o teu socorro. Porque de lá, o que tu não consegue ver, nem imaginar, nem ouvir, Deus já tem preparado para a tua vida. Quem recebe, levanta a mão agora. Eu vou profetizar sobre a sua vida, que aquilo que você não viu, aquilo que você não consegue imaginar, aquilo que você nem tem como calcular, Deus já preparou para a tua vida e para a tua família. Receba nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes eu mesma estou lá desanimada, triste, acontece alguma coisa e eu começo a ficar triste, porque eu sou humana, óbvio. E daí vem o Espírito Santo e diz: filha, tu tá ali reclamando, chorando, achando que eu não estou te olhando. Tu já orou? E daí eu penso, mas eu já falei em pensamento. Tu já orou? Eu escuto de novo. Daí sim, daí eu vou, agora é a tua vez. Deus, tu vai ficar às 11, tanto que eu vou orar. Porque daí eu vou lá quando tem tempo, fecho a porta. E eu me derramo na presença de Deus. Me derramo. O que eu quero dizer que me derramo? Eu abro o meu coração. Sem ser voz repetições, digo: Jesus, é assim, é assado. Eu preciso de Ti. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Olha por mim. Eu não consigo ver. Eu não consigo imaginar. E Deus vem te dar aquele abraço. Que tu levanta já um leão. Vai que nem um gatinho, mas levanta um leão para vencer. E é esse convite que eu te faço nessa noite. Você vai viver do sobrenatural. Mas você tem que tomar uma atitude. Se você ainda não tem Jesus, convide Ele hoje no seu coração. Se você ainda não se batizou, te batize. Hoje à noite, está tudo pronto, está tudo preparado. E se você já aceitou Jesus, mas os problemas têm te deixado triste. As lutas têm sido tão grandes. Sabe aquelas pessoas abençoadas que vêm para deixar a gente triste? Que a gente tinha que às vezes não ser educado e dizer: sai para lá, Satanás, que nem Jesus fez com Pedro uma vez. Mas a gente deixa entrar no coração. Em nome de Jesus, essa noite eu quero te relembrar: tu é filho de Deus. Tu já desceu as águas do batismo um dia. Um dia você já buscou pelo Espírito Santo. E hoje você se contenta com gotas. Deus tem o sobrenatural para a sua vida. Não tem como você passar por Jesus e sair da mesma forma. Você entra nessa igreja, não é um culto que a gente está oferecendo para você. Não é um lugar que você vem para você se sentir bem. É um lugar que você vem para oferecer culto a Deus. E quando você oferece culto a Deus, você sai daqui, o Espírito Santo te dá uma palavra, você passa a semana inteira agradecendo a Deus. Não é qualquer lugar que você está. Você está na presença de Deus. Eu sou uma pobre coitada. Qualquer um pode pregar no meu lugar. Você está aqui no lugar que Deus habita. E Ele está, que nem eu falo com as crianças da escola bíblica, que eu adoro da escolinha. Que eu falo para eles: Jesus para tudo para ouvir a gente. Eu falo para eles: Ele está lá no céu, como se fosse aqui a terra. E dele vê, alguém começou a orar. Eu preciso escutar, é meu filho. Olha lá, está falando comigo. Quantas vezes Jesus fica olhando para ver se você está falando com Ele e você fala com todo mundo, menos com Ele. Volte a falar com o teu papai. Às vezes acontecem coisas que nos magoam. Às vezes é o luto, às vezes é uma enfermidade. Às vezes são as pessoas que são más, porque o mundo é mau.
Se você confiar em mim, você vai acabar se decepcionando. Porque eu sou humana, eu vou falhar com você alguma hora. Por mais que eu vou tentar, não, eu vou falhar. Eu sou humana. Mas Jesus, nele você pode confiar. Nele você pode entregar a tua vida. É vida nova. E eu sei que tem pessoas que estão ouvindo aquela vozinha que diz, não, para ti não tem mais jeito. É para ti mesmo que tem jeito. Satanás, sai em nome de Jesus. Tu tem jeito sim. Não interessa o que tu fez de errado. Jesus te ama. A Bíblia diz que quanto mais foi perdoado, mais foi amado. Meus irmãos, aqui não é lugar de gente santinha, não. Aqui é lugar de doente. Jesus falou isso, não é só eu. Ele disse que ele veio para os doentes. Para quem sabia que precisava dele. Não para quem achava que sabia tudo. Ele veio para pessoas que queriam mudar. E isso é a artimanha maior do diabo. Porque a gente vem tão bem na fé. E às vezes acontece uma outra coisa e a gente desliza. E daí o diabo vem acusar. Porque é o papel dele, né? Tu fez errado, tu não está mais fazendo isso, tu não pode aquilo. E tu vai olhar e vai dizer assim, ó, para trás de mim, Satanás. Eu sou filho de Deus, comigo não. Jesus já pagou um preço. E se eu cair, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando eu levantar, sai de perto. Em nome de Jesus. Separei uns versículos. Josi, tu põe para mim, faz favor. Eu não preciso abrir. Marcos 16, 15 a 18, é muito conhecido. Jesus, quando já tinha sido ressuscitado, ele chega para os versículos, para os discípulos e fala isso. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vocês estão vendo? É criar. Vamos lá. Quem crer, ou seja, aceitar Jesus, e for batizado, será o quê? Quem, porém, não crê, já está? Não sou eu, gente. Não fiquem bravos comigo, tá? Está na Bíblia. E em milhões de passagens. Pode um pouquinho mais. E aqui eu viver o sobrenatural. E é isso que eu te convido que a nossa igreja vive. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pode ir. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Depois que você entende quem é Jesus na sua vida, nada te para, nada te barra. Não tem vício do cigarro, não tem vício de drogas, não tem nada que te barra, porque você nasceu espiritualmente. O Espírito Santo desce sobre você. Se você começa a orar, começa a jejuar, começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo vai descer de uma forma sobrenatural sobre você. E você vai fazer tudo que está ali. Você vai orar por enfermos. Não precisa ser pastor e eles vão ficar curados. Você vai orar por uma pessoa que está depressiva e ela vai ficar curada. Você vai orar por uma pessoa que está na beira da morte do suicídio e ele vai desistir do suicídio. Esse poder é do Espírito Santo, que é para todos que creem em Jesus. Não faz nem um mês atrás, gente. A gente foi para uma reunião dos pastores lá em Venâncio. E eu senti de falar com uma moça. Gente, eu cheguei, a guria debulhou, ela ia se suicidar. Se tu não está forte espiritualmente, tu vai dizer, eu vou junto contigo, teus problemas são grandes. Porque é assim. Mas quando tu sabe quem é Jesus que está contigo, eu falei com ela, eu orei com ela. E ela está bem melhor para a glória de Jesus, não se suicidou. Eu estou falando o que você pode fazer também. Você não foi chamado para lustrar esse banco. Você foi chamado para mudar vidas através do Espírito Santo. Você foi chamado para que pessoas conheçam esse Jesus. Não fique aí, ai, tem gente melhor que eu. Não, o que Jesus deu para você fazer, só você pode fazer. Mas alguém tem a digital igual a tua? Não. Então você é único. A sua íris, tem alguém que tem igual do olho? Não, é única. Seu temperamento, é parecido com o pai, mas não é igual. Parecido não é igual. Deus te fez de uma maneira única, especial. Tem uns que são mais tímidos, tem outros que são mais loucos, tem outros que são mais quietinhos, tem outros que são mais
como é que se diz, extrovertidos, não me vinha a palavra. Tem uns que são mais magrinhos, uns que são mais gordinhos. Mas Deus quer usar todos para o reino dele. Eu te convido a viver o sobrenatural de Deus. Que Deus está olhando, você vai viver. Você sabe o que significa viver sobrenatural? Muitas vezes você vai estar num bico de sinuca, falando como brasileiro. E você vai ter que botar a fé em ação. E você vai viver sobrenatural. Não é fácil. É você pôr o pé antes do chão. Quem coloca o chão? Deus. Quantas vezes já vivi isso na minha vida? Não é fácil, mas depois o testemunho dá uma graça de contar que Jesus fez um milagre. Quando um colega teu te falar que está com uma enfermidade, não te acanhe não. Posso orar por você? O Jesus que eu conheço vai te curar. Porque a Bíblia diz que Ele mesmo confirma quem Ele é. Você não precisa ter medo. Ele faz. Outro versículo que eu separei. Atos 2:38. Atos 2:38. Glória a Deus. Aleluia. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Peguei mais um versículo para mostrar que é necessário o batismo. Por que a gente não batiza criança aqui na igreja, gente? Porque a criança tem pecado? Hoje ele estava segurando o Ravi, onde é que ele está? É a coisa mais fofa. É um fofo. Se eu soltar ele do colo, ele até morre. Porque ele não consegue nem se segurar, né? Tem pecado uma criança? A Bíblia diz que batismo é para remissão de pecados. Então a gente tem que se arrepender e tem que ser batizado. Esse batismo é para ser filho de Deus, nova criatura. Você deixa a velha criatura para se tornar uma nova criatura. É diferente. Eu preciso explicar isso. Amém? A gente não pode fazer batismo só de aspergir. É imersão. Outro versículo que eu quero também colocar para esclarecer, Efésios 4:5. Efésios 4:5. Há um só batismo, há um só Salvador. Por que a pastora parou com esse versículo aqui? Porque muitos vêm, pastora, eu sei lá, quando eu tinha 14 anos, 15, eu ia numa igreja com os meus pais, e eu me batizei nas águas numa igreja, e eu aceitei Jesus. Mas se passaram muitos anos e agora eu sinto que eu tenho que me batizar de novo. Batismo é um só. O que você tem que fazer? Voltar para o Pai. Voltar a orar. Voltar a jejuar. Voltar a se conectar. Porque o Espírito Santo que desceu sobre você aquele dia, ele não foi embora, ele está lá quietinho. Só que ele não tem vez e voz. Você tem que voltar para os braços do Pai. Como eu falei, esse mês nós vamos falar das coisas mais simples, mas que são necessárias ser relembradas. Porque o povo se perde por falta de conhecimento. E aqui não, em nome de Jesus. E para encerrar, Lucas 5:36 diz assim: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser um vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outros odres entornar-se-á o vinho e os odres estragarão. Mas vinho novo deve deitar-se em odres novos e ambos juntamente se conservarão. Jesus não quer fazer meia boca com você. Sabe as pessoas que fazem meio contrato com a gente? Que tem meia palavra? Lembra que antigamente tinha o fio do bigode? Hoje em dia é difícil, né? Achar alguém assim. Ainda tem, mas é difícil. Jesus é o fio do bigode. Ele não quer pegar a tua vida e transformar um pouquinho. Eu nunca vou esquecer, uma vez tem um amigo nosso que é o pastor David, da Igreja da Jornada. A gente é bem próximo. E uma vez ele contou para nós, quando a gente estava jantando junto, que um rapaz pediu: pastor, preciso falar contigo. E daí ele foi lá, né? Ele foi lá, me preparei todo, né? Ele é bem engraçadão. Quem conhece. Mas falou: porque minha vida está assim, porque minha vida está assada, não sei o quê. E ele escutando. Tá bom, então tá, vou te dar uns conselhos, ele começou. Então assim, primeira coisa,
tu tem que se batizar, tem que aceitar Jesus. Daí tu tá só morando junto, tu tem que se casar. Tu tem que parar de enganar as pessoas. Tu me falou que tu estava trapaceando o teu chefe. Tem que parar de trapacear. Tu tem que fazer as contas honestamente. Diz que ele, para, ele fez. E o David olhou assim, que foi? Não, eu só quero melhorar um pouquinho. Ele quer modificar a tua vida por completo. Ele quer pegar o vinho novo e botar num vaso novo. E se o diabo tem te acusado que o teu vaso não é mais novo, Deus transforma, Ele molda, e é novo sim, em nome de Jesus. Te levanta como um guerreiro de Deus nessa noite, como filho de Deus que você é. Ele morreu na cruz por sua causa. Ele não vai dar qualquer coisa, Ele vai dar todas as coisas para você, mas você tem que estar espiritualmente preparado. O inimigo vem te acusar, tu não consegue. Eu e você não conseguimos sozinho. Eu não conheço casamento que não seja restaurado na presença de Deus. Eu não conheço pessoa viciada que não seja transformada. Tenha certeza, o sobrenatural acontece e Deus liberta. Então nessa noite esse é meu convite. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Te coloca de pé onde você está. Vamos fazer uma oração agora? Levante sua mão, você que ficou na plateia. Feche seus olhos. Deus falou com você nessa noite. Não porque eu estou falando, porque o Espírito Santo está aqui. E Ele te ama de uma forma sobrenatural. E Ele não te trouxe aqui para você sair da mesma forma. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele vai te dar vida nova. Odre novo, vinho novo. Fecha os teus olhos agora e receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Você que entrou aqui doente, você vai sair curado. Você que entrou aqui oprimido, você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Porque por onde Jesus passa, tem transformação, tem libertação. E Jesus te chama nessa noite. Pai eterno e Pai poderoso, nós chamamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te engrandecemos, ó Pai. Essa igreja é tua, esse povo é teu, Pai. Somos teus filhos, somos teus seguidores, Pai. Que nessa noite tu possa renovar, Senhor, aquele vazio, Jesus, aquilo que nada preenche, para a partir de agora tu entrar nesse coração e nessa vida, Pai. Essa pessoa que nessa noite vai descer as águas do batismo, Jesus, em nome de Jesus, Pai, confirma a tua palavra, que caia por terra o velho homem, a velha pessoa, e que o teu Espírito Santo desça nessa noite sobre a vida dessa pessoa. Jesus Cristo, nós te amamos. Jesus Cristo, nós te adoramos. Aquele que está fraco espiritualmente, como tu me revelaste que nasceu, mas hoje não tem mais forças, Paizinho querido, começa novamente com o leite espiritual, para que possa, Senhor, crescer espiritualmente novamente, para que possa, Pai, queridos, tu não tem pessoas que tu não ama, tu amas todos da mesma forma, Jesus. Opera, Pai, opera, Espírito Santo, opera, Senhor, opera, Jesus, faz a obra, que esse filho entenda a importância que ele tem no teu reino, Jesus. Reaviva essa vida, reaviva essa alma, em nome de Jesus. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço. Amém?